A paz do Senhor, amados irmãos, amados conservos em Cristo. Mais um devocional nesta madrugada. Estamos na presença do Senhor para vos ministrar uma palavra da parte de Deus para os nossos corações. Madrugada linda, a lua está preciosa. Desejo que as bênçãos de Deus te alcancem neste dia. E vamos seguir a nossa meditação. E a Bíblia, a palavra de Deus, a nossa fonte de inspiração, a nossa fonte regra de vida. Pega a Bíblia aí, quem sabe você tem uma Bíblia aí na tua casa, no teu armário, no teu guarda-roupa. Desempoere esta Bíblia, porque ela é a profeta maior das nações. A Bíblia aberta é a boca de Deus falando com o ser humano. Jó capítulo 33, verso 14, 15, diz assim: Entretanto, a verdade é que Deus fala, ora de uma maneira, ora de outra. Deus fala sim, em sonho ou em visão durante as noites, quando o sono profundo cai sobre todos nós e adormecemos em nossas camas. Jó, capítulo 33, verso 14 e 15. Jó expressando as multiformes maneiras de Deus se comunicar com o ser humano. Deus tem suas maneiras de falar conosco, de dialogar com o homem. Não importa a situação que esse ser humano se encontra, não importa o lugar, não importa as condições, Deus fala com o homem. Deus mantém com o homem a comunicação, porque o ser humano é a obra-prima de Deus. O ser humano é o ser único que tem o privilégio de ouvir a voz de Deus. Não importa nada e nenhuma circunstância. Jó disse que Deus fala com o homem. Ele quer comunicar com o homem. Tenho ouvido testemunhos tremendos de pessoas que que tiveram livramentos de morte através de sonhos, pessoas que tiveram milagres através de sonhos, porque Deus quer manter esse vínculo de comunhão com o homem. Você vai ver no Antigo Testamento vários testemunhos de Deus falando com o homem. Desde Gênesis e Apocalipse, você vai ver esse vínculo que Deus tem com o homem, esta forma que Deus tem para se comunicar com o ser humano. Quem sabe você que está me ouvindo aí tem uma experiência de Deus ter falado contigo, de você ter tido um sonho e aquele sonho ficou na tua mente. E aquele sonho depois você viu se cumprir. Ou tem sonhos que ainda não se cumpriram. Mas uma coisa eu vou dizer para você. Quando o sonho é de Deus, é uma revelação de Deus, aquilo não sai da sua mente. Aquilo fica marcado, você não consegue esquecer. Você não consegue se desvencilhar daquele sonho. Porque foi mais do que um sonho de uma noite dormida. É uma revelação de Deus. O Senhor se comunicou com José, aquele adolescente entre os seus irmãos. O Senhor começou a dar revelações futurísticas
sonhos proféticos para José. O Senhor começou a revelar para ele o que ele haveria de ser futuramente. Primeiro sonho de José. Ele sonha que um feixe de trigo, o seu feixe de trigo era maior que o feixe de trigo dos seus irmãos. Isso está lá em Gênesis, capítulo 37, versículo 5. E os feixes de trigo dos seus irmãos se inclinava aos feixes de trigo de José. Já era uma revelação de Deus. O que aconteceria com a vida daquele jovem, daquele adolescente. Ali Deus revelava para ele que ele seria alguém que teria domínio sobre os seus irmãos. E seria alguém que Deus colocaria para governar. Trigo significa alimento, provisão. Trigo significa fartura. E assim Deus já revelava para José o que deveria de acontecer, tempos que viriam diante dele. Amados irmãos, eu tenho certeza que eu estou falando com pessoas que Deus tem falado através de sonhos. Eu mesmo tenho testemunhos de revelações que Deus me deu. E Deus tem usado esta forma de falar comigo através de sonhos. Quantos sonhos proféticos eu tenho vivido. Há muitos anos atrás eu tive um sonho que eu estava diante de duas mulheres e aquelas mulheres falavam em um idioma totalmente diferente ao idioma em que eu nasci, português. Esse sonho foi quando ainda não tinha ido para a obra missionária. Quando recém aceitei Jesus, as minhas primeiras experiências com o Espírito Santo. Passados muitos anos, eu estava na cidade de Bahia Blanca, ao sul da Argentina, já na região da Patagônia, quando eu estava num culto e depois do culto sentamos para conversar, duas irmãs e eu sentada junto a elas, elas começaram a falar, logicamente o espanhol. E ali o Senhor me trouxe a visão daquele sonho. E o Senhor me mostrou que há muitos anos atrás, o Senhor me havia mostrado aquela mesma situação. E eu ouvi naquelas irmãs. O Senhor me fez lembrar da visão que Ele havia me dado. Deus fala através de sonhos. Quem sabe Deus tem falado contigo e você não tem dado ouvido. Mas leia essa palavra que eu acabei de citar. Jó capítulo 33, verso 14 e 15. Deus dá sonhos de livramento. Então ouça o conselho de Deus e não pague para ver, mas sim obedeça à voz de Deus. Eu quero orar por você. Senhor, em nome de Jesus, eu oro nesta madrugada pelos nossos irmãos, seguidores, Senhor, por aqueles que vão ouvir, Senhor, esse devocional. Senhor, em nome de Jesus, estende as tuas mãos. Cura, liberta, salva, quebra as cadeias, meu Deus. Traz liberdade, traz cura divina nesta madrugada e opera o teu milagre, em nome de Jesus. Amados irmãos, vai lá no nosso canal. Se inscreva no nosso canal. Estamos lutando para chegar aos 300 inscritos e você pode fazer parte desses que nos vai ajudar a chegar aos 300 e assim seguir adiante em nome de Jesus. Se inscreva no nosso canal Devocional na Madrugada.
todas as quartas e sextas-feiras. E sexta-feira à noite nós temos testemunhos que marcaram. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.